Professor, Pois não. eu tô aqui, viu? É Bianca. Ok, já vi. Tá bom, obrigada. Tinha percebido já. Boa tarde. Hoje são 15/10, meu dia do professor. E também a nossa quinta aula aí a nossa quinta aula juntos, né? Mas, se eu não me engano, é a penúltima aula da unidade curricular. Estamos chegando nas últimas aulas aí. Se não for a penúltima, tá nas últimas aí da unidade curricular número 4 de vocês, pessoal. Já estou gravando e vou começar a chamada aqui pela ordem que me aparece. Começando pela Andreia, Andressa, Presente. Andreia, né? Que falou agora. Andréia presente. Andreia, beleza. Andressa, Bianca, Presente. Clécia, Presente, presente. Crisley, Clécia, Crisley, Diana Oliveira, Presente, professor. Diana Oliveira. Aí depois aqui eu já tenho a Kelly Rayane. Oi, professor, boa tarde, presente. Boa tarde. Nathalie, Oi, professor, tô aqui. Socorro Souza, Tô aqui. e quem mais? Somente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pessoas. 9 pessoas no momento. Tá errado, né? Porque a turma tem bem mais alunos. Então, não sei o que aconteceu, mas essa aqui é a aula mais importante de todas as que eu já dei aqui com vocês. Manda mensagem no grupo de vocês, fala para as pessoas entrarem, porque senão eles vão perder muito conteúdo, pessoal. Então, por ser muito conteúdo, não vou alisar muito não, vamos logo, sem mais delongas. Fala para mim, pessoal, estão vendo a minha tela, sim ou não? Sim. Sim. Então tá bom. E aí eu quero falar sobre redação empresarial, que são simplesmente os textos produzidos no ambiente corporativo, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de ontem. Então, apagar esse memorando aqui, porque isso não existe mais. Mas existe ainda as comunicados, ofícios, atas, mensagens eletrônicas e daí por diante, como um e-mail que a gente usa hoje em dia, né? Há vários meios aí de documentos usados pela redação empresarial. E aí eu te pergunto, será que o profissional de uma empresa, será que uma secretária precisa se preocupar com o uso da crase? Será que você sabe o que é crase? Quando usar a crase? Já assustou, né? Já assustou. É um negócio assim que a gente já, opa, aula de português? Quase. Não sei, não sou um professor de português, mas sou um professor de secretariado e de administração. E sou uma pessoa que precisa entender bem da comunicação para transmitir essa comunicação para vocês. Então não dá para você se comunicar bem sem saber escrever direito, e principalmente no ambiente empresarial, se você não escreve direito,
Se você não fala direito, se você não se comunica direito, a gente já viu a consequência disso, que é você ser visto como uma pessoa que não tem competência. Olha só que chato, né? Você vai ser visto como alguém incompetente se você não sabe redigir um documento adequadamente. Se você não sabe falar com as pessoas de uma maneira assertiva e daí por diante. Tudo isso a gente tem visto nessas nossas aulas juntos aqui. E aí, voltando para o texto, às vezes a gente fica na dúvida mesmo. Será que tal palavra tem crase? Vale a pena saber que não há vírgula entre o sujeito e o verbo? Essa é uma das coisas que a gente já precisa ter como lei, tá? Não se separa com vírgula, ok? Não se separa o sujeito do verbo. Tô aproveitando, as pessoas vão pedindo para entrar, vou aproveitando já para anotar o nome de vocês que estão entrando. Então, boa tarde, Elisama, Gisele, Ciele, Beatriz. E aí, dando continuidade, é importante a preocupação com textos empresariais ou não? Qual que é a opinião de vocês, pessoal? Participa aí. É importante ou não é Sim, importante? e muito importante. Por quê? Sim. Por que essa importância tão grande? Professor, eu vou falar uma coisa aqui que pode até soar como preconceituosa, Hum, mas eu tô sendo sincera. ok. Quando a gente vê alguém falando, a gente já, Uhum, eu, Bianca, vou colocar como eu mesmo, não vou generalizar não. Eu certo. faço meio que uma análise. Quando eu vejo a escrita, eu analiso mais ainda. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que ficou famosa e eu não conhecia um funkeiro, MC Kevin, que morreu outro dia. E aí, com a morte dele, né, passei a conhecer, e, enfim. E a pessoa que namorava com ele, noiva, esposa, é advogada, chama doutora Deolane Bezerra. Só que Certo. ela tem um linguajar, assim, muito... Chega a ser chulo. Para uma advogada, eu acho chulo. Porque ela usa, assim, um linguajar de... Uma coisa, assim, de maloqueiro, de... Uma coisa, assim, muito baixo. E aí eu, Perfeito. eu chego a duvidar dela, assim, como profissional. Pode ser uma coisa preconceituosa da minha parte. Eu não quero ser julgada, tô falando, né, o porquê. E com a Entendo. escrita acontece a mesma coisa. Quando eu vejo alguém, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, ou então eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, quando eu vejo alguma coisa que a pessoa escreve, Uhum, eu analiso não só a crase, eu vejo a concordância verbal, eu vejo o sentido, eu vejo o contexto, eu vejo tudo. E aí aquilo me faz ficar assim um pouco com o pé atrás. Eu tenho um dentista perfeito. que ele fala assim, que ele se formou fora de Brasília. E ele diz que, acho que gente, assim, os antigos da família dele falavam assim que, tipo, ele como profissional era melhor que ele se divertisse longe, em outros lugares que os pacientes não fossem ver, não tivessem acesso e tudo mais. Porque senão, de acordo com a conduta dele, as pessoas poderiam julgá-lo, né? Ah, Uhum, esse aí é farrista, esse aí, então esse aí não vai ser muito bom profissional. Já tô até estendendo, né? Da crase, eu já contei uma historiona. pode Mas eu falar, confesso tranquilo. que eu fico assim, é, com o pé atrás. Eu confesso. Não que eu seja culta, longe disso, meu Deus. Quantos cursos eu já fiz de português, inclusive pretendo começar um de redação urgentemente. Uhum, Mas, assim, esse é o meu ponto de vista. Eu penso certo. dessa maneira.
Perfeito, e é assim que funciona, pessoal. Não é nem questão tanto de julgamento, eu não quero julgar. Julgar, a gente vai sempre julgar devido à nossa questão da percepção, como a gente falou em outra aula, né? Mas a gente tem uma seletividade, né? A gente sabe quem é que fala bem, quem é que escreve bem. E esse que faz isso muito bem, ele chama atenção, ele gera destaque, ele é Dá bem mais visto, crédito, né? ele é tido como uma pessoa competente. Daí aquela pessoa que já tem um linguajar mais baixo, mais chulo, mais uma escrita equivocada, essa pessoa, infelizmente, ela vai estar indo aí pro rol dos que não são tão competentes assim, ou dos incompetentes Professor, também. Sim, não, e só para que assim, eu sei que, né, todo mundo assim, eu acho ela mó, sabe, pra cima, alto astral, acho legal que ela fala mesmo na cara e tal. Eu acho bem bacana o jeito dela, assim, bonitona. Só que por ela usar esse linguajar, outro dia eu até comentei com a minha madrinha, que ela trabalha no fórum, minha madrinha falou assim: "Ah, mas ela é advogada de porta de cadeia, mexe o tempo todo com bandido". Mas uhum, aí, eu acho que como advogada, ela pode até ter um poder de persuasão bom, pode até ser boa no que ela faz, mas eu acho que não sei, esse linguajar, esse jeito, assim, eu acho que tira um pouco a credibilidade, sabe? claro. Eu acho que é isso, mas eu acho ela mó, entendeu? Mó massa, assim. Só que Sim, como sim, advogada, eu não sei, assim, eu fico meio assim, com o pé atrás. certo. E por que que você pensa assim como advogada e não como outra pessoa qualquer? Porque o advogado é um profissional, né? É uma profissão de renome, um status que tem por trás daquela profissão. E aí, quando a gente envolve a profissão, a gente envolve também um comportamento, uma comunicação diferenciada, uma conversação um pouco mais culta, concorda? E assim é todo mundo. Toda essa sua impressão é a mesma impressão que eu tenho, é a mesma impressão que talvez os outros colegas também têm. A Kelly Rayane mesmo escreveu, porque se não nos comunicarmos de forma correta, a mensagem não vai ser passada e repassada da forma que deveria. As pessoas que vão receber podem não entender de maneira correta, entre muitos outros probleminhas. É isso. E aí, dentro da empresa, ainda é mais sério. Dentro de um contexto empresarial, como a área de formação, que nem a gente está falando, poxa, a mulher é advogada, né? Dentro desse contexto profissional em que envolve sua profissão de secretária, envolve seu trabalho de secretária dentro de uma empresa, é muito sério. Então a gente precisa também compreender um pouco da gramática, compreender um pouco mais, né? Na verdade, eu não quero dizer que somente um pouco seja suficiente. Quanto mais, melhor, é claro, né? Mas o mínimo que a gente tem que ter interesse é sobre a nossa língua nativa, que é a língua portuguesa. Nós nascemos e fomos criados falando esse idioma, a não ser que você seja estrangeiro e tenha nascido em outro lugar do mundo, né? Apesar do meu nome ser dinamarquês, desculpa, mas eu sou aqui, de Ceilândia, Distrito Federal. Nem posso dizer que eu sou de Brasília, porque eu não sou de Brasília, eu sou de Ceilândia. E aí eu sou de Ceilândia e aqui a gente fala português também. A gente está dentro do Brasil e a gente tem que honrar, pelo menos em partes de, por questões de boa comunicação, a língua portuguesa. A gente tem que honrar. Então, será quando que eu devo usar uma vírgula? Será quando que ocorre uma crase? Será que eu tenho que me preocupar dentro do contexto empresarial com aquilo que eu escrevo? Claro, claro que eu tenho que me preocupar. Será que o profissional tem que ter uma habilidade ali sobre as regras da língua portuguesa? Tem. A questão é que não é fácil também, né?
Não estamos aqui para iludir e falar que, olha, vocês vão ter uma aula aqui de português. A língua portuguesa é muito fácil, é muito simples. Porra nenhuma. Desculpe minha expressão, mas, cara, não se iluda. É difícil falar português corretamente. Por quê? Porque existe... Opa, tô com um despertador aí, viu? Ou é um joguinho? Enfim. Falar o português correto é complexo. Deixa eu desligar aqui, que acho que a pessoa tá ouvindo uma rádio aí, sei lá. Né? Então é difícil você falar direitinho um português, é difícil você conjugar algumas palavras, alguns verbos que você nunca nem ouviu, que você tem né? Não tem costume, aliás, né? E tem aquela tendência também de fatores externos, né? De comunicações que você recebe no meio que você participa ali no seu grupo de amigos, né? Como as gírias, como as manias que as pessoas têm, como a cultura que você recebe, como a criação e os valores que você recebeu da sua família. Dizem, eu esqueci o nome do autor, mas dizem que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente mais convive com gente que fala errado, a gente tem a tendência de falar errado por esse costume que a gente tem com essas pessoas. Agora, obrigatoriamente a gente tem que falar errado e escrever errado? Não. A gente reflete aquilo que a gente está convivendo, mas no âmbito empresarial, a gente tem essa missão a mais de lapidar um pouquinho a nossa comunicação, de polidez, essa é a palavra correta. Polidez, a gente tem que ser polido ao tratar as questões profissionais, seja porque a pessoa é um advogado, um professor, seja porque a pessoa é uma secretária, seja qualquer outra profissão. Bacana? Bom, e aí nessa pegada, deixa eu só escrever aqui Ana Luísa, ok. Poxa, tá complicado. Toda hora que eu volto para a tela, mais alguém pede para entrar. A gente precisa obedecer o horário estabelecido, tá, gente? Por favor. Eu até deixei e deixo sempre alguns minutinhos aí para a galera ir entrando, mas desse jeito tá ficando complicada a aula. Então, só para lembrar, combinado é 14 horas, a não ser que a gente combine outro horário, 14 horas estejam disponíveis. Não dá para dar. São 14h39, eu tenho que voltar para aprovar as pessoas. Fica chata a aula, eu tenho que voltar aqui e a tela fica cortando, tem que ficar saindo de uma tela para ir para outra tela, tá, gente? Então, combinado do horário, ele precisa prevalecer. Bom, nessa pegada, como eu dizia, o que vem a ser redigir? Redigir é comunicar ideias, ou seja, é comunicação também, mas é quando você comunica alguma ideia sobre determinado assunto, expressando o ponto de vista como emissor. É quando você escreve com ordem e com método. Logo, redigir é comunicar por escrito, mas tem que ser com ordem e com método. Beleza, pessoal? Ordem e método. Aí o que vem a ser a ordem e o método? Ordem trata-se da lógica, da coerência, da coesão, ou seja, a ordem é aquilo que dá sentido. E o método é o tipo e a função daquele texto ali que você está escrevendo, daquele documento. É o cumprimento das regras. Tranquilo? E aí esse texto vai também ser enviado para vocês, tá? Quem escreve bem, pensa bem. Isso é um fato. E aí, isso expressa com clareza esse fato da pessoa falar bem e escrever bem é também realizado na vida de quem tem clareza, né, das ideias. Então, a pessoa pensa e consegue transmitir essa ideia. A pessoa apresenta argumentos convincentes, ela usa a força poderosa da linguagem
maneira otimizada. A linguagem é poderosa, né? Então, quer dizer, a comunicação cada vez mais polida de quem escreve bem porque pensa bem. E aí uma consequência de escrever bem é porque lê bem também, viu, gente? Então, você quer uma dica preciosa aqui para você escrever cada vez melhor? Leia cada vez mais. Tem alguém na turma aí que tem esse hábito da leitura, sim ou não? Vocês gostam de ler, pessoal? Eita, ninguém gosta de ler. Vou até voltar para minha aula aqui. Ninguém quis comentar. Não, eu gosto de ler. Eu tô na fila aqui da vacina, eu não podia ficar falando. Eu gosto muito de ler. Esse ano eu acho que eu já li uns, deixa eu ver, uns 8 livros. E grossos, viu? Epa, é isso, né? Então, quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Você percebeu que quanto mais você lê, você tem um vocabulário melhor? Você acentua melhor, você pontua melhor as frases? Sim, verdade. A gente Isso é uma vai meio que consequência, aprendendo, né? né? É uma consequência da leitura. Então, quem lê bem, escreve bem, e quem escreve bem, pensa bem. Ou seja, pensa bem no sentido de poder transferir aquilo que está pensando para o papel ou para a sua expressão ali na hora da comunicação. Quando eu falo de escrever bem, eu estou falando que seria reunir ideias, emoções, argumentos, organizá-los em frases bem ordenadas que possam ser compreendidas. Tem que ser compreendidas, pessoal, numa comunicação imediatamente, né? Que? Oi? Não seria nesse sentido. Então, escrever bem, ele usa essa questão de ordenar bem as palavras para formar frases e as frases formarem parágrafos formarem textos. Ela organiza as ideias de maneira a que sejam compreendidas imediatamente pelos leitores. Isso tudo com uma leveza, de uma maneira agradável, e que seja concisa e sem erros gramaticais, né? Concisão, né? Fazer valer a pena aquela leitura. E sem erros gramaticais. Para que isso ocorra, praticar a leitura e a redação vai te ajudar muito. Quanto mais você escreve, melhor você. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Mas você tem que também testar, né? Se você nunca escreve, o que adianta essa habilidade de quanto mais ler, melhor escrever, se você nem escreve? Então, use a sua habilidade, né? Lembrando que nós somos vistos como competentes quando a gente usa o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores no nosso dia a dia. Então, você tem a habilidade de escrever, mas se você não escreve, não valeu nada, né? Você tem o hábito da leitura, mas aí esse hábito pode te ajudar a escrever melhor. Mas se você não escreve também, ninguém está sabendo que você tem esse hábito. Você pode treinar essa habilidade aí, escrevendo num blog, fazendo umas postagens legais, né? Fazendo uma linha editorial. Você pode buscar fazer redações para treinar mesmo. E, inclusive, hoje é muito importante num concurso, num vestibular, esse tipo de coisa, você ter essa habilidade de comunicação escrita, que é o que? Fazer uma redação. Então aproveite essa habilidade, caso você tenha. Se você não tem, treine essa habilidade para que você adquira. E é sobre isso a aula de hoje, né? Como é que eu faço então para escrever melhor uma redação empresarial? Existem alguns procedimentos. Primeiro, o que você quer de fato dizer com aquele texto? Então,
você precisa escrever algo, mas qual é o recado que você quer transmitir? O que de fato você quis dizer é uma questão de análise mesmo, se o que você quis dizer foi aquilo que foi entendido. De novo, aquele processo de comunicação sendo aplicado aqui. Comunicar é o ato de entender e ser entendido. Então, de nada vale você saber o que você escreveu se a pessoa do outro lado não entender o sentido do que você escreveu. Então, quer dizer, toda comunicação tem que ter um objetivo. Outra coisa, qual é a mensagem principal? Então, qual é o cerne, qual é o centro, qual é a ideia que você quer passar? E são pontos diferentes. O que você quer dizer é diferente de qual é a mensagem principal. Você quer dizer algo, mas às vezes esse algo vai ser dito por meio de uma outra mensagem, né? Você quer dizer que está com fome, mas a mensagem ali é um convite para um jantar. Sabe? São coisas diferentes, são procedimentos que precisam ser levados em consideração antes de escrever. Então eu penso em qual é a mensagem principal. Daí eu penso também quem é que vai receber, meu irmão, essa mensagem. Quem é que vai receber essa mensagem? Esse recebedor dessa mensagem, a gente já aprendeu a chamá-lo de receptor. Mas na comunicação, na redação empresarial, muitas vezes a gente está ali redigindo documentos que vão ser remetidos a algum local, algum setor, alguma empresa, algum parceiro. E aí a gente vai chamar esse receptor de destinatário nesse caso. Quando haverá uma remessa desse documento para outro local, esse receptor lá desse local vai ser chamado de destinatário. Então, quem é o destinatário? Eu tenho que pensar. E por que eu penso isso? Para que haja entendimento entre o que eu passo com a maturidade, com a cabeça, com o linguajar e muitas vezes a cultura daquela pessoa. Então, se o meu leitor ali, quem vai receber o meu texto, o meu documento, a minha carta, seja lá o que for, é criança, eu já tenho que envolver uma linguagem mais infantil, falar de forma mais simples e objetiva. Talvez até usar o lúdico para chamar a atenção da criança e, de fato, ela entender. Agora, se eu vou falar com um doutor por aí, né, vamos supor assim, uma pessoa super estudada, uma pessoa de alto nível de conhecimento, uma pessoa culta, eu posso usar uma palavra mais culta com ela, porque ele vai estar entendendo perfeitamente. Se eu uso uma linguagem, digamos assim, chula, ou né, talvez algo da periferia, algo que seja assim em forma de gírias, aquela pessoa culta também pode ser que ela nem entenda o que eu quero dizer com isso. Não dá para você ter um público ao qual você está conversando, mas não falar a língua dele, entende? Então, quem é esse leitor? Que é o alvo da minha comunicação. Quem é ele? É um idoso? Tem idoso que tem um linguajar um pouco mais antigo, né? Na língua portuguesa a gente chama isso de arcaísmo, né? Uma coisa mais arcaica, ou do arco da velha, arcaico. Né? As coisas antigas a gente chama assim, né? Nossa, isso é do arco da velha, ou seja, tem pessoas antigas que entendem aquela expressão porque no passado lá, na ocasião dessa pessoa, ela entendia essa palavra, só que já caiu em desuso hoje. Então, se eu for falar com uma pessoa nova, um vocabulário antigo, essa pessoa já também não vai entender. E como é que se organizam as ideias? É também parte do procedimento de se comunicar bem, de redigir legal.
Então, como organizar as ideias? Aí, a gente tem aqui alguns tópicos referente a isso. Primeiro, defino a mensagem principal. Eu verifico o nível da linguagem do receptor e o conteúdo. Então, quer dizer, esse receptor, ele tem um linguajar, uma cultura, uma situação própria que eu vou adaptar isso no meu conteúdo de mensagem. E aí, no final das contas, com essa mensagem definida, eu vou estar atento a esse receptor se ele entendeu ou não. Vou estar atento, vou prestar atenção na maneira como ele recebe e qual é o retorno que ele passa, qual é o feedback, tá? Qual que é ali a expressão que ele fez. Por isso que a mensagem ela tem que ser bem definida. A mensagem principal é tal, ele entendeu relacionado a isso ou ele entendeu igual a velha surda da Praça é Nossa? Já viram? Na Praça é Nossa tem um personagem que é antigo, né? Que é a velha surda. A pessoa falava uma coisa, aí ela entendia outra coisa diferente. Por quê? Porque a mensagem principal não foi colocada de maneira clara, né? É isso que acontece, é por isso que acontecem os desvios de linguagem, os desvios da comunicação. B. Organizar o texto em tópicos. Organizar em tópicos como? É que durante um texto você vai expor várias ideias e vários argumentos. Então, precisa ter uma prioridade àquilo que é mais importante, para que você não perca todo o tempo, né? Ou todas aquelas linhas, se for uma coisa contada assim, né? Para que você não perca com coisas que não são relevantes. Porque senão seu texto fica prolixo. Ou seja, a prolixidade é encher linguiça, tá? Então, se o texto ficar prolixo, significa que você falou, mas o que era para falar mesmo, a pessoa não entendeu. Você falou pouco do assunto importante e muito de outros assuntos aleatórios. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, organizar o texto em tópicos é você ter ali um rascunho, ter ali uma escala de importância para tratar cada parte do texto, onde aquilo que é importante é muito mais abordado do que aquilo que é supérfluo. E aí, na letra C, brainstorm, a famosa tempestade cerebral. O que é a tempestade cerebral? Que a gente usa na área de gestão esse nome, brainstorm. Brain, cérebro. Storm, tempestade. Tempestade cerebral, tempestade de ideias. O que é isso? É quando a gente está pensando em determinado título, tema, determinada palavra, e vem um monte de ideias na nossa cabeça. Um monte. Por isso que é uma tempestade. É como se estivesse tendo uma chuva de pensamentos ali, em que se você não for rápido, você se perde. Então, enquanto você está pensando em várias coisas, seria interessante anotar, fazer suas anotações, porque a tempestade cerebral é assim, uma hora você pensa uma coisinha e vem outra e outra e outra, ou seja, deixar que as ideias fluam livremente é importante, mas anotar essas ideias para que você utilize a ideia na hora de redigir, né? Não adianta você pensar muita coisa e não fazer nada. Só pensar não é agir. Então, deixa fluir as ideias, mas vai anotando também, de forma que você tenha como usar essa ideia. Ler criticamente os resultados faz parte da tempestade cerebral, onde várias coisas estão surgindo, mas o que de fato é relevante? Então, é o que eu vou colocar, é o relevante. Eliminar o que não serve. O irrelevante, ele é descartado, ok? Se ele diz que lê muito, porém não acha que escreve bem. Só de você ter essa criticidade sobre a forma como você escreve já é algo interessante. E que você lê bem, mas
você concorda que deveria escrever melhor. Imagina se você não lesse, então, já pensou? Simplesmente você não saberia escrever quase nada. Eu não estou falando de escrita, mas sim de sentido, de coesão, de coerência, clareza, objetividade, tá? Então, se você escreve como você escreve, ainda bem que você lê. Mas tenho certeza que você lendo ainda mais, você vai escrever melhor ainda. Tranquilo? Então, faz parte aqui dos procedimentos de como organizar as ideias, né? Você definir a sua principal, você organizar em forma de tópicos por ordem de importância e deixar fluir a tempestade cerebral. Porém, quando escrevemos um texto, esse texto ele segue uma estrutura, tá? Há vários tipos de textos diferentes. Há vários sentidos diferentes para cada tipo de documento que é criado ali pelo texto. Então, primeiro, temos o exemplo aqui da pirâmide invertida. O que é uma pirâmide invertida? É um triângulo só de cabeça para baixo, tá? Deixa eu ver se tem um quadro aqui que eu possa escrever na aula. Nem tem. Nem tem para rabiscar aqui. Mas, triângulo, todo mundo sabe como é que é um triângulo, uma pirâmide, né? A pirâmide, pensa aí no Egito. Pois é, aquelas pirâmides lá. Já pensou se aquilo fosse de cabeça para baixo? A quininha do topo ia ser para baixo e a parte grande ia ser em cima. Isso significa uma ilustração da estrutura de alguns textos. Há vários textos que usam essa estrutura, onde a informação mais importante ela vem em primeiro lugar, por isso que você fala muito mais ela e depois você fala do supérfluo, ou seja, naquela ordem de eu colocar o que é mais importante primeiro, eu coloco primeiro, mas eu dou a importância devida, eu falo mais sobre aquilo. E aí a pirâmide vai afunilando, eu vou falando menos, 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 até chegar na base dela, onde eu vou parar de falar, parar de escrever, né? Parar de comunicar. Então, quer dizer, a pirâmide invertida ela é muito usada para comunicados, para cartas de reclamação, para convites de eventos, para anúncios de emprego, porque ali a pessoa está dando ênfase naquilo que é importante e o que não é tão importante vai ficando para baixo. Existem textos também que têm uma forma de losango. Como que o texto tem uma forma de losango, professor? É que em cima ele é curto, no meio ele é longo e embaixo ele é curto. É o que acontece muito nas redações que a gente faz na escola ou que a gente precisa fazer para passar num concurso, numa faculdade e tal, tá? Nos estudos que a gente já está acostumado a fazer, a forma de losango ela é muito predominante quando a gente faz um texto, uma redação, que a parte maior vai estar no meio, a parte menor vai estar nas pontas. Então, ele é usado para assuntos mais complexos, algo delicado, onde ele vai ter uma introdução, um assunto principal, informações complementares. Pode haver ali a recusa a um pedido, um cancelamento de compromisso, uma resposta à reclamação. Esses tipos de documentos que eu estou citando aí são, na maioria das vezes, usados em forma de losango. Então, você escreve pouco em cima, muito no meio, pouco embaixo. Então, pensando que tudo tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, a introdução seria pequenininha e a conclusão pequenininha. Porque o desenvolvimento é que teria maior valor naquele texto. Isso é a forma de losango. E aí, como estrutura do texto, também tem a forma de problema versus problema. Problema versus solução. Desculpa. Ele é apresentado muito numa apresentação de trabalho, num relatório que você precisa fazer no seu trabalho. Ou seja, ele não é questão nem de ter uma forma específica,
mas a ideia está em resolver o que não está tão legal. Então, é um assunto X lá. Esse assunto ele precisa ser bem resolvido. Então, quais são os problemas, quais são as soluções, ou seja, quais são o que está acontecendo e como resolve, né? É isso que está acontecendo. Então, são estruturas de texto isso. Pessoal, estou sendo claro? Tá tranquilo? Tem alguém acordado aí? Alguma dúvida? Sim. Vamos acelerar então, tá? Então, estruturas de texto. Ao redigir um texto oficial, é necessário definir objetivos claros, conhecer o assunto sobre o qual vai escrever, porque se eu não conheço, eu vou ter qual argumento para escrever. Então, eu tenho que conhecer, pesquisar, para depois eu poder escrever. Despertar o interesse do leitor. Então, aquilo precisa ser importante para ele. Adaptar a linguagem ao leitor. Aí aqui cai naquele uso, né, que nós estávamos falando como exemplo a advogada lá do funkeiro lá, né, esposa do funkeiro, né? Pode ser que como funkeiro, como pessoa que era ligada, né, que era casada com um funkeiro, então provavelmente essa ligação com o funk a faz falar como ela fala, ou agir como ela age, né? Ou pela influência do meio. Ali ela tem muita gente que fala assim, então ela vai falar assim, né? Agora, quando ela vai escrever, será que quando ela vai escrever uma peça para o juiz, né, uma petição, será que ela não vai ter que usar as linguagens técnicas da área dela? Usar a linguagem da norma culta para que seja julgado os processos de quem ela defende? Eu tenho certeza que ela não vai usar uma gíria num processo, não vai usar uma expressão de comunidade, não vai. Certeza que não, porque ao escrever a gente precisa adaptar a linguagem ao leitor. E essa adaptação vai fazer parte do entendimento, como eu tinha dito antes. Se eu falo com uma pessoa que ela tem um linguajar muito das antigas, né? E eu estou falando das antigas como gíria, mas como também aquilo que dá para você entender aqui agora. Aquele vocabulário arcaico, antigo, se eu falo com uma pessoa assim, ela pode não entender, né? Eu dei esse exemplo. Se eu uso uma linguagem tecnológica, uma linguagem que não é da geração daquela pessoa, ela não vai entender nada. Então, para que ela entenda, eu não vou ter que adaptar essa linguagem, vou ter que falar como ela fala, vou ter que falar como ela conseguirá entender. Igual se fala para jovens. Eu, hoje em dia, eu estou me podando, podando não é a palavra. Eu estou me polindo, é isso que eu queria dizer. Eu estou me polindo para eu falar corretamente, até porque eu estou ensinando isso para vocês. Mas eu falo muito véi, pô, eu falo muita gíria, eu solto alguns xingamentos. Eu falo uma linguagem mais jovem, apesar de eu ter os meus 35 anos completados em setembro agora. Mas também eu não sou um senhor de idade. Se eu atuo com adultos, eu falo como os adultos falam. Se eu atuasse como crianças, eu tinha que falar como uma criança, como uma tia fala com as crianças, né? Já pensou vocês serem as crianças e eu aquele tio de vocês? Então eu teria que falar que vocês iam ter que escrever a letrinha, que vocês iam fazer a leitura da historinha, não seria do texto, tá? Então tá vendo? Isso é uma questão de adaptação da linguagem que o leitor tem. Eu vou falar do jeito que o meu aluno precisa entender. Então, como é que você fala? Eu vou falar como você fala. E aí é nessa que eu estou dizendo. Eu estou tentando me polir,
me policiar para eu falar menos gírias, para eu falar menos xingamentos, para eu falar menos conversa de quebrada, sabe assim? Eu sou da Ceilândia, né? Então, digamos que essa linguagem do gueto, sei lá, ela é própria das pessoas que eu convivi minha vida inteira. Mas sabe, se eu quero partir para um outro nível acima, eu tenho que me comunicar melhor. Então é dentro disso que eu estou falando, eu mesmo estou dando o exemplo da minha própria vida. Quero demonstrar uma imagem de um status melhor, de uma qualificação maior, de ser mais competente. Então eu vou adaptar essa linguagem. Para que dê tudo certo também, fazer algumas checagens, é o número 5 aqui, né? Quando eu busco aprimorar o texto, ou seja, eu leio, eu releio depois de feito. Quantas vezes for, eu vou reler, vou corrigir, vou tirar uma expressão, vou colocar uma outra expressão, vou mudar um sentido, vou refazer, se for o caso, para eu ter um texto aprimorado. Não é só escrever, mas é escrever bem que a gente tem que querer como meta. Todo mundo está me ouvindo aí, sim ou não? Sim. Pessoal, falar em me ouvir, assistiram às aulas? Vocês viram lá que eu mandei no grupo as gravações das aulas anteriores? Como eu tinha Professor, só combinado. que assisti, porque eu trabalho de manhã e chego na hora da aula, então não deu tempo. Sim, entendi. Não, tudo bem. É para quem quiser, tá? Para quem quiser, para quem tiver interesse em rever, para quem tiver também até mesmo tempo, condições, né, de rever. Eu acho que é importante, assim, você ter a gravação da aula, sabe? Eu não sou desse método de você não gravar a aula. Ou, tipo, quem teve, viu. Quem não teve, já era. Não. A gente tem que ser uma educação flexível. Então, eu tinha combinado com vocês de gravar e passar a gravação para vocês. Então, passei. Vou dar mais essa aula hoje, mais a aula da segunda. Até o momento são essas duas. E vou gravando e mandando para vocês também, tá bom? Porque aquilo que você talvez não ouviu ou não prestou atenção ali no momento que eu falei na aula, pode ser que você assistindo uma segunda vez, você aprenda, você entenda, você tire a dúvida, tá? Então eu acho super válido quando der um tempinho vocês conseguirem também assistir novamente, tá bom? Ouvir de novo aquelas lições, até como forma de fixação do conteúdo. Então, lembrei porque eu li aqui, ó, reler, refazer, aprimorar, ou seja, até eu assisto minhas aulas de novo. De vez em quando eu assisto minha própria aula para ver como eu estou me comunicando. Será que eu estou falando de forma clara e precisa? Será que pegando mal alguma coisa que eu falei, alguma atitude minha? Entende? Porque isso é um processo de comunicação, né? E aí, falando em escrever redação empresarial, vai algumas dicas aqui de como escrever melhor, né? Como melhorar a comunicação empresarial partindo dos principais usos errados, né? Usos e erros gramaticais na escrita de textos oficiais. Uma vez que você aprende que tais coisas são erradas, você começa a fazer melhor, você começa a querer mudar isso, né? E não escrever errado ou falar errado, mas tentar melhorar. É muito cultural, inclusive aqui no Brasil, a gente usar o pleonasmo, por exemplo. Pleonasmo, né? Que é aquela coisa repetitiva. Subir para cima, descer para baixo. Quem nunca? Né? Ah, me presta aqui, deixa eu olhar. Uai, mas você não tá olhando daí? Não, não, quero olhar com, né? Olhar com os olhos. Tipo, você tá olhando com os olhos já, mas você quer olhar de mais perto, essa é a diferença. Então, a linguagem, né? Às vezes a gente acostuma a falar, deixa eu olhar com os olhos. Mas não é olhar com os olhos, é olhar de mais de perto, é diferente, né? Ah, pega aqui, mas pega com a mão, como assim?
Se não pegar com a mão, vai pegar o quê? Esses dias, eu dei essa aula em outro curso e a menina pegou e jogou a caneta no chão, e esse era presencial já, à noite. Aí a menina pegou, jogou a caneta no chão e pegou com o pé e mostrou. Eu falei, não tem... Eu estava falando esse exemplo, assim, de pegar com a mão. Aí a menina, não, mas tem como pegar com o pé. Aí foi lá, jogou e pegou com o pé e mostrou assim, levantou a perna, levantou o pé. Que cena bizarra, né? Tipo assim, é meio que ela quis mostrar que não, eu também consigo pegar com o pé. Mas não é nesse sentido, né, que eu estava falando, que se você pode ou não, se você tem habilidades ou não de fazer algo. O que eu quis dizer, na verdade, era a respeito de, geralmente, né, o uso comum, a mão foi feita para pegar as coisas, não foi o pé foi feito para sustentar o corpo. Por mais que você consiga pegar com o pé, tá errado, alguma coisa aí tá fora do sentido, já que o pé foi feito para pisar e não para pegar. Concordam comigo? Então, até nisso eu tenho que ter uma forma Sim. de explicar para a pessoa, se não soa grosseiro, né? Se eu falar, não, mas o pé não foi feito para pegar, foi feito para pisar. Dependendo da forma como eu falasse isso, ia soar grosseiro, concordam? Então, assim, dá para pegar com o pé? Dá, mas o que se pega é com a mão. Então, pegar já significa que foi com a mão, ok? Por isso que é um pleonasmo, porque ninguém normalmente não fica pegando nada com o pé. Então, esses erros que a gente utiliza com frequência, e eu não digo aqui que eu sou o bambambam, espertão e nunca erro. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Até os professores de português erram o português. Português não é fácil, como eu disse. Minha madrasta, ela é professora de português. Eu disse para vocês que eu trabalhei no Colégio Jesus Maria José e tinha muita gente, né? Daquela família que a aluna também é. Acho que é a Bárbara. E eu trabalhei no JMJ, que é um colégio de Taguatinga, que era lá que essa minha madrasta trabalhava, professora Elizabeth. E ela é terrível, ela é daquelas professoras que corrige os outros. Mas quem disse que ela não erra? Erra. Quem disse que ela não tem vícios de linguagem, erros gramaticais? Tem. Então, assim, é uma questão cultural. A pessoa, ela é mineira, aí ela convive com muitas pessoas que falam linguajar mineiro. Então, de vez em quando, não é porque ela é professora que ela só vai falar você. Ela fala você também. Você. Ah, que você não foi. Você. Você é coisa de roceiro? Sim ou não, gente? Você, a gente aprendeu que é uma palavra de roceiro. A palavra é uma palavra errada, que é um linguajar regionalista, né? Qual que é o correto? Você. Mas é porque ela é professora que ela não vai errar? Não, não é. É que é um dialeto da origem dela. Então, às vezes, a gente também se leva, né, se deixa levar pelas influências do meio, né? Pelas influências do ambiente, pelas companhias que a gente tem. Essa minha madrasta, por acaso, também ela é minha prima, né? Prima do meu pai. Ou seja, meu pai casou com a prima. Mas tudo bem, gente, relaxa. Então ela tem 14 irmãos. Então, o tanto de gente que ela convive. E ela mora lá em Minas agora. Então pode acontecer. Mas aí que tá o desafio. A gente ser essa pessoa que sempre vai se policiar para não errar. Então vamos aos erros aqui. Eu vou inclusive pintando aqui, vou colocar eles de negrito para ficar mais interessante na leitura. A ambiguidade é um erro muito comum. O que é ambíguo? Aquilo que tem dois sentidos. Então, a ambiguidade é a duplicidade de sentido. Acontece muito com as letras de funk, né? Acontece muito com as letras de brega, música brega, o funk.
Acontece muito com algumas frases de pessoas da mente poluída, né? Ambiguidade é quando ele coloca duplo sentido nas coisas. Saindo um pouco da malícia desse mundo, olha só essa frase. O comerciante mesquinho vendeu à vista. Onde que está a duplicidade aí de sentido? Venda à vista é algo que somente uma pessoa que é mesquinha faz. Ele só vender à vista mostra a mesquinharia dele, né? Ele podia vender no cartão, no cheque, na promissória, sei lá. Mas já pensou um comércio que o cara só vende à vista? É que ele é muito mesquinho, né? Então, o mesquinho vendeu à vista, ou seja, eu falei duas vezes a mesma coisa. Duas vezes a mesma coisa. Caso alguém tenha um exemplo, pode ir falando também, tá? De ambiguidade. Entenderam essa questão do duplo sentido ou de falar duas vezes uma coisa só? Tranquilo, pessoal? De boa? Meu Deus, gente, fala comigo. Tranquilo. Oi, professor. Pelo menos. Então aí, olha só que engraçado essa outra palavra aí. Cacófato. Duas palavras se unem formando um mesmo som. Cacófato. É estranho, né? Essa palavra assim a gente lê cacófato. Mas é o que acontece, ó. Quando o som de uma palavra junta com o som de outra palavra. O exemplo é, ela tinha chegado atrasada à reunião. Ela tinha, se a gente fala sem dar uma respirada, sem dar um prazo, um espacinho de tempo na fala, vira uma palavra só. Ela tinha, olha só aqui, ó, o som que gerou, ela tinha. Tem muita gente que fala, eu amo ela. Já viram isso? Ah, porque eu amo ela. Amo ela. É um outro som e fica muito estranho, né? Mas seria amo e depois ela. Sendo que o correto seria eu a amo, né? Eu a amo. Então tem diferença, não tem? Amo ela ficaria parecido com amo ela. A gente tem que ter esse cuidado para muitas vezes não ficar errando demais e ficando engraçado até, né? Pessoas tirarem sarro da gente. Muitas vezes tem a pessoa que fala palavras grandes, uma emendada na outra, e parece que é uma expressão só, e não é. Ah, eu vou sair casa amiga. Duvido se vocês não usam essas expressões aí. Eu vou sair casa amiga. Casa amiga, né? Parecendo que a pessoa falou assim, né? Casa amiga. Mas seria com as amigas. Concorda? Então isso é um cacófato. Vamos lá, pessoal. Tá mudo não, tá? Estão me ouvindo aí? Eu que Sim. mutei aqui para tomar uma água, viu? Sim. Relaxa aqui que eu fui também falar com a minha esposa aqui, que ela veio. Eu levei um susto. Tava na janela aqui assistindo a aula. Mas é porque ela queria falar comigo e eu tava no meio que eu tive que parar, tá bom? Coisas de quem trabalha em casa. Letra C. Olha só uma coisa também bicho, que é muito comum mesmo. A tal da redundância. É quando eu insisto várias vezes numa mesma ideia. Eu insisto demais naquele mesmo assunto. Olha esse exemplo.
Júlio Vernes escreveu o livro 100.000 léguas submarinas. É uma obra onde Júlio Vernes, é Vernes ou é Verne? Vamos pôr aqui o nome certo aí. É uma obra onde Júlio Vernes retrata uma harmonia perfeita do homem com a natureza. Júlio Vernes é considerado um dos maiores escritores do mundo. No seu livro, Júlio Vernes relata uma aventura assim, assim, assado. Ou seja, gente, olha o tanto de vezes que eu fui redundante aqui lendo isso. Ou melhor, que o escritor foi redundante colocando o nome do camarada lá, o Júlio Vernes. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, em 4 linhas, citou 4 vezes o mesmo nome. É ou não é redundante essa pessoa? É uma insistência numa mesma coisa. Não precisava usar Júlio Vernes, nananana. Só aqui no início ele já foi identificado. Então, uma vez que ele foi identificado, na sequência do texto eu não uso mais colocar o nome dele de novo. Então, posso dizer aqui, ó, que ele foi o autor do livro tal, que é uma obra onde ele retrata ele. Posso usar ele. Retrata, nananã. Ou eu posso usar, é uma obra onde o autor é ele, né? Retrata tal coisa. Aí aqui eu posso usar ele é considerado, não precisa usar o nome dele, tá ok? Então isso é um exemplo de redundância. Olha aqui aquela coisa antiga, né? Aquelas expressões antigas, como eu disse, o arcaísmo. Arcaísmo vem daquilo tudo que é arcaico. É tanto que as coisas arcaicas, as coisas antigas, a gente chama, nossa, isso é do arco da velha, né? Então, eu gosto sempre de lembrar essa expressão para vocês lembrarem que isso é uma coisa muito antiga, o arcaísmo. É aquilo que é usado fora de uso, que é aplicado fora de uso hoje. Então, tem gente que usa várias palavras que ninguém mais entende, porque isso é da geração lá dos anos 50, dos anos 30, né? Ninguém usa isso mais. Exemplo, certas carolas taciturnas, já ficou difícil, né? Ó, carolas taciturnas, aí você pensa, que diabo é isso? Né? Ficam com suas atitudes indubitavelmente pudicas, inserindo neste contexto, no correr de suas vidas, condenando qualquer ato como libidinoso. Meu Deus, o que a pessoa quis dizer aqui, gente? Não sei, porque eu não conheço esse linguajar. Isso não é usado porque são palavras que estão em desuso. Carolas era como eram chamadas as senhoras, essas senhoras de igreja, sabe? Essas senhoras que fica dia e noite na igreja, taciturnas, ó, dia e noite. Então, carolas, senhoras, taciturnas. Essas senhoras de igreja que ficam dia e noite, parece que moram na igreja. Seja qual igreja for, eu sou católico, mas eu sei que vai ter católico aqui, evangélico, espírita ou qualquer outra religião. Nos seus templos ali sempre tem aquela pessoa que vai ali todo dia, né? Vai todo dia para a cerimônia ali, para orar, para sei lá. Então são as carolas taciturnas. Mas se eu escrevo isso num texto, ninguém entende o que é isso, não. Outra coisa, elas ficam com atitudes indubitavelmente pudicas. O que é indubitavelmente? Significa, pessoal, na linguagem atual, significa sem dúvidas. Indubitavelmente significa sem dúvidas. Então, ficam com as suas atitudes, sem dúvida, pudicas. Pudicas se refere a pudor. E o que se refere a pudor é sacanagem. Ela só pensa naquilo, entendeu? Essas senhoras aí que são pudicas, ou seja, elas têm a mente poluída, elas só pensam naquilo. Estão entendendo como o que eu quero dizer aqui, pessoal? Tô sendo claro, tranquilo? Arcaísmo, palavras que já estão arcaicas. Beleza? Libidinoso, ó, libidinoso. Libidinoso é tudo que se refere a libido, né? A pensar besteira.
ok? Então elas só pensam naquilo. Era como se pegasse essa frase e falasse: essas senhoras da igreja, elas ficam condenando as pessoas, mas na verdade elas só pensam naquilo. Pronto. Se escrevesse assim, dava para você entender, não dava? Mas do jeito que está Pronto. aqui, não dá para entender. Outra, posso ir adiante, pessoal? Alguém ia falar alguma coisa? Agora tá mais não. Uai, Clécia, tá ouvindo não? Tá ouvindo aí ou não? Agora sim. Então, como eu expliquei, tinha ficado mudo só na hora que eu realmente mutei aqui para ouvir a minha esposa falar aqui um recado que ela tinha para mim. Tá? Mas voltei, aproveitei na ocasião e bebi uma água e tal. Tá? Mas estamos de volta. Má colocação das palavras. Será que vocês conhecem pessoas que sofrem desse mal? O que é isso? A má colocação das palavras é quando não existe a tal da coesão, ou seja, uma palavra não liga com a outra e não forma um sentido. Olha só esse anúncio. Precisa-se para empresa de grande porte que fale francês fluentemente de um assistente. Meu Deus. Que frase louca. Como é que seria essa frase sendo colocada na ordem correta? Escrevam no chat aí para mim, por favor. Eu vou copiar e eu vou pedir para vocês treinarem. Qual seria a ordem direta? Qual seria a forma correta de escrever essa frase aí, gente? Vou comer uma paçoca enquanto vocês digitam. Vamos lá. Trabalhinho para vocês aí. Tô Professor, forçando a barra para vocês interagirem comigo hoje. Nossa, você pode repetir só um pouquinho? eu coloquei no chat. Mas é assim, ó. Precisa-se para a empresa de grande porte que fale francês fluentemente de um assistente. Se você tiver chat, você vai ver que eu escrevi a frase aí, tá? Diana levantou a mão. Não, foi sem Alguém? querer, para entrar aqui no chat. Ó, se ela escreveu assim, ó. Uma empresa de grande porte precisa de um assistente que fale francês fluentemente. Pronto. Perceberam que isso aí é um anúncio de emprego? Vendo pela escrita adequada, a gente percebe que isso é até um anúncio de emprego, olha só. Mas agora, que candidato que ia aparecer lá? Nenhum. Então não ia surtir efeito na comunicação empresarial. Quando você não escreve certo, a pessoa não entende. É o lance do ciclo da comunicação. Beleza? Então a má colocação das palavras tira o sentido da frase. Muito bem, Cieli. Outra coisa, prolixidade. Eu gosto muito de fazer o aluno entender melhor quando eu falo que é a mesma coisa de encher linguiça, ok ou não? Prolixidade significa, gente, quando a pessoa está enchendo linguiça. Então, para vocês entenderem melhor, prolixo. Prolixo é aquele que está falando só lixo. Prolixo é o cara que está só inventando lixo, colocando ali coisas sem sentido. Então, prolixidade é quando a pessoa está enchendo linguiça, enchendo o texto ali, tem que ser 30 linhas, a pessoa escreveu 20, o resto ele escreve um monte de abobrinha, linguagens exóticas, né? Ou seja, inventando palavras, coloca palavras grandes, palavras difíceis, aumenta a letra. E nunca. Professor, Diga. existe uma maneira, uma técnica, alguma coisa que a gente possa melhorar isso? Porque assim, eu sinto assim que eu tenho muito esse problema.
eu faço muito rodeios, muito, tanto na fala quanto na escrita. E aí, às vezes, eu dou uma volta imensa para falar uma coisa assim, super simples. E às vezes falo um montão de coisas, sendo que, tipo, falei 1 quilo e era só 1 grama. Mas eu Eu não sei que eu vejo falo assim. demais. Ai, Eu não, professor, eu mas não é. vejo que você dê muitos rodeios ou não seja objetiva. Porque isso aqui afeta Entendo. justamente na hora da objetividade da frase, tá? Quando eu vou É, escrever, assim, principalmente, assim. pela sua Na hora de fala, falar, eu até falo, mas na escrita eu dou uma enchida de linguiça, assim. entendi, mas assim, só se for na escrita. Pela sua fala aqui na aula de hoje, tá falando mais, né? Tá bem participativa, eu vejo que você é uma pessoa que fala bem e conduz a comunicação de uma forma assertiva. Entendo tudo que você está falando. Só que às vezes também é por causa de perfil, né? Tem aquela pessoa que tem um perfil, um traço de personalidade que é mais explicativo e tal. Eu sou assim, inclusive. Eu repito 5 vezes. É tipo mal de professor. Mas eu não Entendi. sou, não é que eu sou repetitivo, é que eu gosto de deixar as coisas nos mínimos detalhes, né? É, tipo, por isso que eu falo, mal de professor. Eu tento explicar de várias formas até a pessoa entender. Então, às vezes eu estou escrevendo e acaba ficando bem explicativo. Eu estou falando, eu acabo explicando muito mais. Então, eu falo mais, mesmo depois que a pessoa já entendeu. Não é uma questão de ser prolixo isso. É uma questão de que a minha personalidade ou a minha profissão, a forma como eu tenho minha personalidade é assim, é explicativa. Tem as pessoas também que são já muito curta e grossa, não tem? Direto, claro. Nossa, tem uma pessoa que é bem assim, pá e puf, pessoa bem É, direta. E às vezes essa pessoa que é muito direta soa como pessoa agressiva, pessoa estressada. Já nós que gostamos de explicar um pouco mais, fica parecendo que a gente é um pouco lento, um pouco repetitivo. Mas não necessariamente eu não me vejo assim. E eu não vejo a pessoa objetiva como grosseira. Mas cada um vai entrar aí na percepção de cada um a comunicação, né? Prolixidade afeta o texto na questão do objetivo. Tem gente que fala bem, mas escreve demais. Tem gente que precisa fazer um relatório de uma folha, faz 3. Daí, se você aprende a resumir melhor, você perde essa prolixidade. isso é bom, né? Professor, Sim, você falou da questão da participação da aula, porque quando você falou que hoje era a aula mais importante, eu falei, eu não posso perder. Aí eu tô aqui, entendeu? Porque entendi. assim, eu tô muito assim, no trampo. Enquanto tá Desculpa, lá de falhou. boa, eu ainda tô. Falhou. Que Você é bom que muito assim, aí falhou. Que bom que falhou, deixa quieto. Mas é por isso que eu tô aqui o tempo todo ligada. Porque você falou que era mais importante, eu falei, eu tenho que estar prestando atenção. Então, tá Então tá bom. bom, professor. Não, ótimo. Parar de interromper. Não tô reclamando, nem tô te falando para você parar, não, tá? É isso que eu gostaria, na verdade, tô tentando impulsionar os outros também para participarem também, né? E tô gostando da sua participação, fica à vontade, tá? Mas é isso, é assim, sobre as aulas, acho que meu perfil de professor é aquele que gosta de fazer uma aula mais participativa mesmo, tá? Então, olha o exemplo Beleza. aqui da prolixidade. O exemplo aqui da prolixidade. A transformação otimizada dos valores empresariais resulta dos paradigmas emergentes do terceiro milênio. Gente, uma pessoa dessa aqui, ela tá querendo falar alguma coisa? Não tá. Essa pessoa aqui não tá comunicando nada, não. Ela só tá enrolando mesmo. Para dar tantas linhas, para tipo, não sabe, tá lá no meio da redação do Enem, sabe nem o que foi fazer lá, então ela tá inventando
vai que cola. Então, o prolixo perigoso é esse aqui, ó. Esse sim não tem objetividade nenhuma, porque ele nem sabe do que ele está falando. Agora, quem sabe do que está falando pode até escrever muito, pode até dar um rodeio ou outro, mas não é uma invenção. Aqui a gente percebe, ó, que ele já meteu uma palavra grande. Transformação. Otimizada, ou seja, ele pegou uma palavra aqui que não cabe nem nesse contexto. Transformação otimizada, uai, como assim? Se já é transformação, percebe-se que já é uma coisa que foi bem planejada, né, a fim de obter mais resultado. Então já foi otimizada, talvez torne até redundante. Aí fala dos valores empresariais e que essa transformação, né, acho que ele está citando a transformação que ela resulta dos paradigmas. O que é paradigma? Tem gente que nem sabe o que é isso. Paradigma, eu posso dizer que é uma coisa que a gente tem como complexa, em que se você for por um lado, acontece isso, se você for pelo outro lado, acontece outra coisa, mas que não se pode fugir dela. Paradigma. É como se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É tipo complicado, é complexo. Então resulta dos paradigmas. Então não é dentro do contexto que você vai usar essa palavra aqui, né? Paradigmas emergentes, ou seja, coisas que vão chegando com o tempo, coisas atuais. Enfim, o que a frase quis dizer aqui? Nada, nada, simplesmente nada. Então, no caso aí da Bianca, eu não vejo você como uma pessoa prolixa. O que você fala é o que você quer realmente falar. Você não está enchendo linguiça. Ou seja, como a Kelly disse, encher linguiça, ficar enrolando e não ir direto ao ponto. Não é o seu caso, tá? Não é o seu caso. Que bom, porque é isso que me falam não, viu, professor? Eu Ah, acho que mas as deixa 5 o povo pessoas falar. que eu mais convivo na vida, as 5, 10, 15, 20, todo mundo me fala isso. Todo mundo. Não, mas É. não é assim também, não. A Kelly falou assim, empresa de grande... Ah, aqui é o outro exemplo ali, né? Diana falou, uma empresa de grande porte precisa de um assistente que fale fluente a língua francesa. Tá certo também. Perfeito, gente. Prolixidade. Então é quando você enche linguiça. Próximo é o pleonasmo. Pleonasmo é um dos principais vícios, tanto que muita gente chama de pleonasmo vicioso. O que é isso? Repetição desnecessária. Como eu tinha citado lá. Pegar com a mão. Olhar com os olhos. Mas aqui temos como exemplo entrar para dentro. Aí a gente lembra também do sair para fora. Enxergar com os olhos. Que mais? Esse aqui a gente é campeão, né, de falar. A gente sempre tem que ter cuidado para não cometer esse erro. Qual o exemplo que vocês me dão aí de pleonasmo, gente? Repetição desnecessária. Professor, subir para cima. Subir para cima. Oh, boa. Que mais? Entrar pra dentro, Entrar para dentro. Boa. Já tá descer aqui. pra baixo. Descer para baixo. Vou sair Elo fora. de... Tem gente que fala, fulano saiu fora. Subiu o morro. Mas o morro só é para cima, né? Se não fosse para cima, ele era um buraco, não um morro. Diga mais. Elo de ligação, professor, também, eu Elo acho. de ligação, Jesus. Elo de ligação. Se é um elo, é justamente aquilo que faz a ligação. Elo é só para isso que existe. Não existe outro tipo de elo, né? Perfeito, gente. Esses exemplos são bons. Mais algum? Fatos reais, professor. Também acho que
fato já é algo que aconteceu, então já é real, boa, fatos reais. Eu acho que alguém falou também, a gente falou por cima ou ficou baixo. Falar com a boca, a CL falou, boa. Fala com a boca e deixa o pra, né? Minha mãe que tinha esse ditado em casa, né? Quando eu era menino novo, que eu era muito tímido, falava baixo, né? Minha, fala com a boca, menino, deixa o cu pra cagar. Ai, ai, ainda bem que a gente fala com a boca, né? A gente não usa outras coisas para falar. O que mais, gente? Posso seguir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. H, letra H, acúmulo de pormenores. O que é pormenores? Detalhes demais. É um detalhamento do detalhe do detalhe. É o acúmulo de pormenores. Pormenores é uma coisa que é irrelevante, que eu não estou perguntando isso. Mas tem gente que está lá entrando nesse assunto. Então é meio que me poupe, pelo amor de Deus, me poupe. Isso é o que dá vontade de falar, né? Olha só como é que acontece. Queremos convidá-lo para a exposição dos fatos históricos da nossa cidade. Beleza. É um convite, então, né? Então tá. Organizada por um dos homens mais inteligentes da Terra. Vixe. Que teve esta ideia após uma viagem a Londres. Onde conheceu um historiador de artes. E daí? Posteriormente nos fez uma visita. Caguei já. Nessa hora eu já tô puto. Já rasguei o convite e fui embora. Joguei no lixo. Porra, o cara tá falando. Era para ser um convite. Ele tá falando da vida do cidadão lá que vai ser a exposição. Ah, pelo amor de Deus. Não quero saber se ele é um dos homens mais inteligentes da Terra. Eu quero saber se é um convite, eu quero saber o local, a hora e a roupa para ir. Entendeu? Então, me poupe. Fale o que você tem que dizer logo. Né? Você tem que convidar, então convide. Não fique enrolando, trazendo aqui esses pormenores de quem é o cara que organizou, como que ele teve a ideia, para onde que ele viajou, quem que ele conheceu, bicho. Pelo amor de Deus, tô nem aí não, meu irmão. Entende, gente? Então esse acúmulo de pormenores é uma coisa que atrapalha na comunicação. Quando o leitor terminar o texto, ele não lembra mais o que estava escrito no começo, porque você viajou tanto na história que não falou o que tinha que falar. Isso acontece muito desembocando na própria prolixidade. Você quis inventar, entrou em detalhes que você nem mesmo conhece e tornou o texto prolixo e ao mesmo tempo cheio de pormenores. São esses detalhes que uma banca de professores da língua portuguesa avalia numa redação. Você não acumulou pormenores, se não usou de pleonasmos, de outros vícios de linguagem, não foi prolixo, colocou bem as palavras na ordem direta, se você não usou de palavras arcaicas, se você não foi redundante, se você teve clareza, objetividade, se você não usou de duplo sentido. É isso aqui que faz você passar numa prova de redação. É você não cometer esses erros, tá? Inclusive, é muito comum que as pessoas usem clichês, bordão, clichê, bordão, jargão. São várias coisas que são escritas, que foram escritas por alguém ou faladas por alguém que entrou para a nossa cultura e ficou conhecido sem que ninguém saiba quem é o autor, sem que ninguém saiba o porquê dessa frase meu Deus, pré-fabricada. Sabe, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, quem escreveu isso? O que tem a ver isso? Por que as pessoas usam tanto esse ditado popular? Então, esses ditados populares você não pode escrever na sua redação. Ok?
Uma andorinha só não faz verão, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que mais? Me lembrem aí de mais esses ditados aí. A vida é um círculo que se repete. Isso aqui muita gente usa, né? A vida é um círculo que se repete. Ou então, a recepção é o cartão de visitas da empresa. Todo mundo usa isso aqui na empresa, numa empresa. A secretária é o braço direito do chefe. Olha só. Tem ou não tem essa frase? Tem ou não tem, gente? Tem sim. É o braço direito do chefe. Meu Deus. Todo mundo usa isso, né? E aí vai se tornando aquele clichê. Né? Ah, isso é muito clichê, significa. Isso é muito batido, né? Usado por todo mundo. Ok? Modismo. Modismo é aquela palavra nova que aparece ali, que parece que está na moda. Né? Por isso a gente chama modismo. Palavrinha que está na moda, muita gente está usando. Num tempo para cá, crush. Crush ficou na moda, né? Antigamente você tinha um ficante, um peguete, uma coisa assim. Agora você tem um crush, tá na moda a palavra até hoje, né? De 2018 para cá surgiu essa palavra crush. Professor, o senhor vai disponibilizar esse material lá no grupo? Com certeza. É bem complexo e é sempre bom ter um material desse por perto, sempre, tá bom? Tudo que eu... Gente, ó, comigo é assim. É 2 horas de aula, mas é tudo que eu fizer na aula, eu passo para vocês. A gravação da aula, o texto usado, os exemplos, tudo vai para vocês. Mando tudinho, tá bom? Inclusive um outro texto que vai ficar de atividade para hoje. Esse é o texto que eu estou usando, mas tem o texto também das regras gramaticais e de ortografia, ó. Um manualzinho de 10 páginas aí que é para vocês se divertirem no final de semana. Bacana? Essa vai ser a avaliação, inclusive, para Não segunda-feira. achei bacana, professor. Não achou não, né? Mas é isso aí. Vamos encarar a realidade. Dessa vez eu não fui prolixa, viu? Tudo bem. Nem um pouco. Mas, né, faz parte. Vamos estudar, galera. Vamos estudar, que é importante. Olha só. Pensando em como escrever melhor, aqui tá até como assistente administrativo, né? Porque é o mesmo material, tá, gente? Inimaginável uma secretária, vou colocar assim. Sem nenhum problema. Que não faça uso da leitura. Rapaz, se você é uma secretária que você não lê, você é um extraterrestre. Não existe, não pode, tá? A leitura enriquece o vocabulário, estimula a imaginação e a criatividade. Sem o hábito da leitura, fica comprometida a capacidade de escrever. O bom redator, portanto, é aquele que lê. Né? Então, ele tem que ter em mente que o tempo do leitor é muito importante e que ele deve economizá-lo. Assim, o leitor precisa entender o texto em uma única leitura. Ser breve também pode ajudar com que os seus textos tenham prioridade de leitura. É importante também, antes de começar a escrever, refletir sobre aonde quer chegar com o texto. Isso ajuda a não perder o foco sobre o tema do que se escreve e também garante melhor entendimento por parte do leitor. Então a lição está aqui, ó, parágrafos longos. Aquele parágrafo que é enorme dificulta a concentração. O cara lê, o negócio nunca acaba. Calma aí, velho, a gente tem que respirar também, né? Entende? Então, parágrafo muito longo, chega no meio, o cara esqueceu o que estava escrito no começo. Então, você precisa colocar cada ideia num parágrafo, mas não fazer parágrafos longos demais. Portanto, use parágrafos curtos, cada um para uma ideia ou parte de uma ideia. Quando um parágrafo tiver que ser maior, sublinhe as palavras-chave. Isso você pode fazer. Quem sabia disso? Quando um parágrafo for maior,
for muito grande, sabe aquele parágrafozão que não teve como dividir ele? Pois é. Mas aí você pode sublinhar as palavras-chave para que a pessoa preste mais atenção naquilo que é mais importante. Outra coisa, evite a utilização de frases de efeito, como foi falado, né? Os famosos clichês, que deixam o texto poluído, menos leve, sabe? Aquela coisa que você escreveu, mas não foi você que pensou, você pegou a ideia de outro, né? Um homem prevenido vale por dois, é um ditado popular, né? Um homem prevenido vale por dois. Para que escrever isso numa redação sua? Se você nem sabe quem foi o autor que escreveu isso. Então, quer dizer, você está se apropriando das palavras de outro. Esse clichê não é legal, empobrece o seu texto. Evite frases negativas ou em voz passiva, como no exemplo. Não estamos vendo satisfatoriamente a ideia de não reduzir a taxa de juros. Meu Deus. Frases negativas em dobro, né? Ó. Não estamos, não reduzir. Ou seja, você só está sendo uma pessoa negativa com essa frase. Ao invés disso, como seria? De uma maneira mais direta. Defendemos a redução da taxa de juros. Pronto. Tudo que ele quis dizer lá, que demorou 2 linhas para falar e que foi super negativo, aqui ele resumiu numa frase só, bem direta, curto e grosso, mas com a linguagem eficiente. Defendemos a redução da taxa de juros. Ao invés de não estamos vendo satisfatoriamente a ideia de não reduzir a taxa de juros. Meu Deus, que frase difícil. Utilize siglas e palavras, utilize siglas e palavras técnicas somente com quem vai entender, gente. Siglas e palavras técnicas somente, né, quando você está falando com pessoal interno ou com gente que tem o conhecimento técnico daquele assunto. Senão ninguém vai entender, não. Sempre consulte o dicionário. Por quê? No dicionário tem o significado das palavras, para que você não use palavras que você não conhece o sentido. O dicionário é o nosso maior aliado, principalmente para aumentar o nosso vocabulário. Então, palavras utilizadas erroneamente podem estragar qualquer texto, tá bom? Palavras utilizadas erroneamente podem estragar qualquer texto. Se eu uso uma palavra que eu não sei o sentido, pode ser que pegue mal para quem está lendo, né? Pode ser não, vai pegar mal, geralmente. Foque o problema e a solução. Ou seja, qual é o problema? Tal. Sugiro que seja corrigido dessa forma. Ou seja, eu vou sempre falar da solução. Eu vou apontar o problema, sim, mas eu vou dizer a solução. Eu não vou deixar apenas como se fosse uma crítica. Ah, eu acho que assim, que tá dando errado isso, tá, mas que tá dando errado eu já sei. Eu quero saber como corrigir, como solucionar o problema. Né? O resto é de menos importância, tá, gente? Então, foque. O problema é tal, sugiro tal coisa como solução. Revise todos os textos importantes e, se necessário, peça a um colega para revisar também. Olha só que importante na redação, né? Você pensa de uma forma e, às vezes, aquilo que você escreveu tá super ok para você. Você tá entendendo tudo, mas nem sempre quem for ler vai entender do jeito que você entendeu, sabe? Tem gente que vai ler e não vai entender nada. Como é que a gente pode garantir, então, que todo mundo entenda? Eu escrevo e peço, dá uma lidinha aqui, vê o que você entendeu. Aí você pergunta, o que você entendeu? Ah, eu entendi que tal coisa. Ah, então era isso mesmo. Ótimo. Então, qualquer pessoa vai ler aquele texto ali e vai entender. Agora, se esse colega seu que você pediu para ler não entender, meu irmão, já era. Tem que escrever de novo, tem que mudar tudo. Às vezes eu faço isso aqui, esse treino aqui, eu e minha esposa, a gente treina aqui. Quando ela escreve alguma coisa, às vezes quer que eu leia para ver se está legal. Quando eu escrevo, seja um recado num grupo de WhatsApp de uma turma, seja um e-mail, seja um relatório, a gente sempre lê o que o outro
pede. Dá uma lidinha aqui, aí a gente lê. O que você entendeu? Ah, tá, então tá certo. Ou então, se eu entender uma coisa diferente do que ela passou, volto no ciclo de comunicação. Comunicação é o ato de entender e ser entendido. Se a pessoa não entendeu o que eu quis dizer, tá tudo errado. Amém, galerinha? Fácil é difícil, tudo isso aqui que a gente estudou hoje. Complexo. Complexo? Complexo é bom ou complexo é ruim? Ruim. Um complexo bom, porque isso vai nos ajudar muito na nossa comunicação, professor. Vai sim, com certeza. Então, embora seja complexo, é bem importante que seja aprendido tudo isso. E tudo isso se refere à redação empresarial. Mas, falando em redação, lembram da atividade que eu passei ontem, sim ou não? Fizeram atividade? Lembram da atividade? Ontem não teve, professor. Anteontem, olha isso. Anteontem, né? Ah, Lembram? tá. Que eu... Eu lembro, mas ainda não fiz. Olha só. Bianca, não ele fez. passou uma ontem que é para ler um texto e depois enviar para ele fazendo uma resenha. Olha isso. É, mas esse é pra segunda, não é isso? Ou eu tô É para perdida? segunda, mas passei, né? Ah, Passei sim, mesmo. sim. Não, essa parte aí. Eu achei que era alguma coisa pra entregar ainda ontem, mas valeu, Não, Diana. não é para entregar ontem, não. É uma resenha a respeito daquele texto. Hoje, vocês vão ter a leitura. Esse texto foi utilizado aqui, vai seguir para vocês, vocês podem pegar ele, tá? Tranquilo. Mas a leitura mesmo que eu quero que fique de atividade de hoje é essa aqui, ó, regras de gramática e ortografia. Ok? Então aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, viu, gente? Vou logo avisando, tá? Para a gente fazer uma atividade na segunda-feira. Além daquela resenha, né? Eu vou pedir que na segunda vocês façam uma atividade relacionada a esse conteúdo aqui. Então, vocês têm como leitura, como parte complementar de hoje, ler sobre isso aqui. Ler sobre isso aqui. Então, aqui vai ter regras de gramática e ortografia partindo do ponto final. Onde é que eu uso o ponto final? A interrogação, a exclamação, a vírgula, os dois pontos, as reticências, as aspas, a crase, o travessão, parênteses. Para que se usa parênteses? E o mais complexo aqui, por que existem 4 tipos de porquês? E como se usa cada porquê? Então, eu vou ter o porquê separado, sem acento. Vou ter o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Eita, bagaceiro. Quando é que eu uso cada um, galera? É o que eu quero que vocês estudem e é o que eu vou cobrar de vocês também, entre outras coisas. O que é a concordância verbal? O que é a concordância nominal? Como se usa isso? Tá tudo relacionado aqui. A gente vai pedir que vocês leiam, ó, a crase, tudo isso. Para que a gente possa trabalhar esse conteúdo na segunda e fazer uma atividade sobre isso, tá bom? Quem lê vai estar em vantagem. Quem não lê vai estar boiando e não vai ter uma boa avaliação. Tranquilo? Então, por isso que eu já vou passar também junto com o outro lá para vocês, com outro texto. Agora mesmo já vou estar enviando aí no grupo de vocês. E com isso eu encerro a aula de hoje. Gostaria de desejar para vocês um final de semana excelente, de muito estudo desse material
para que a gente faça uma avaliação na segunda. Realmente você vai ter que estudar esse material, mas também tentem tirar um tempo para curtir, para descansar, tá? E a gente se vê na segunda-feira aí. Até o momento, segunda-feira é a minha última aula com vocês e aí depois a professora volta. A Kelly falou que começou a fazer um esboço com as ideias dela e tal, mas não terminou. Então terminem, tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma questão particular? Alguém quer falar alguma coisa? Bora, bora então, galera. Feliz É dia isso aí. de descanso. Alguém tá falando bem baixinho aí, que eu não tô entendendo, não. Eu disse Era tchau. comigo? Feliz dia do professor. Bom descanso e até segunda. Opa, obrigado. Obrigado. Bom final de semana para vocês também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Então, fechou. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana e feliz dia do professor. Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês também. Partiu. Até segunda. Até.